A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. Vamos aí agora a mais um vídeo da Palavra de Deus e é o nosso vídeo de apoio à Escola Bíblica Dominical, a nossa pré-aula para a Escola Bíblica Dominical. E hoje aqui, nesse momento, vamos falar da lição de número 11 da revista da editora Betel. A revista da editora Betel, e está nesse trimestre tratando sobre o Sermão do Monte, e aqui nós vamos falar, então aqui da lição número 11, é o nosso vídeo, nossa pré-aula para esta lição. E o tema dessa lição é a relevância do discernimento. Esse é o tema da lição de número 11 da editora Betel. Lição para ser ensinada em 11 de setembro, aqui, mas você pode ensinar ela a qualquer momento na sua igreja. Eu vou deixar o link aí na descrição desse vídeo para você poder acessar e a qualquer momento você pode dar esse estudo. Você é só acessar o nosso blog lá no Clube da Teologia por esse link que eu vou deixar aí, e aí você acompanha esta lição, tá? Bom, meus amados irmãos, então essa lição aqui nós vamos ver assim coisas importantes, interessantes, né, para nossa vivência espiritual no reino de Deus. Por exemplo, a questão do julgamento. Isso aqui vai falar sobre os julgamentos, né? Vou já ler aqui o texto de referência, mas ela vai falar sobre o julgamento, aquela palavra que Jesus disse no Sermão do Monte, não julgueis para não ser julgado, né? Fala sobre os nossos julgamentos. E aí a gente vai ver que não é simplesmente levar isso ao pé da letra. Será que eu nunca posso julgar? Como é que é isso? A gente vai ver nessa lição, vai tratar disso aí, tá bom? Porque a gente vê Jesus em outras passagens falando para a gente julgar tudo, né? E reter o que é bom ali, a Bíblia nos ensina isso. Amém? Então vamos aí à nossa lição. Desde já eu peço que você deixe o seu like aí para ajudar a divulgação desse canal, desse vídeo importantíssimo para a Escola Bíblica Dominical, e se inscreva aí no canal, caso você não seja inscrito. Tá? Lembrando aos irmãos que eu sou o autor do livro O Maior Milagre de Jesus, esse que está aqui do lado aqui, tá bom? É o livro, você vê a imagem invertida, né? É uma benção. Enquanto a gente não colocar uma câmera aí boa aí, você vai ver ela sempre assim. Deus abençoe a sua vida. Vamos então aí ao nosso vídeo, a nossa lição, a lição de número 11. E aqui o textuário, ele, apesar de não estar no contexto do Sermão do Monte, mas ele diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhe há dada. Tiago 1, verso 5, né? O texto de referência é o de Mateus 7, e ele diz assim, né? Não julgueis para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Tá? Isso aqui são as palavras de Jesus no Sermão do Monte, nessa sessão aqui do sermão, e a gente vai entender por essa lição o que Jesus está querendo dizer. Por que Jesus falou estas coisas? Tá? Vamos aí então à nossa introdução. Bom, a introdução aqui, quero fazer o destaque, é uma introdução curta, né? Então, fazer um destaque aqui para essa parte que diz assim, ó. E agora passa a alertá-los sobre as tentações que podem surgir em seus relacionamentos pessoais. Aqui está dizendo que Jesus passa, nessa sessão do sermão, né? Jesus passa a alertar eles sobre as tentações que podem surgir. E que tentações são essas? Tá? Essas tentações são aquelas atitudes que a gente está propenso a tomar em relação aos nossos irmãos em Cristo, ao povo de Deus, às pessoas de um modo geral. E que atitudes são essas? Aqui eu separei no meu conteúdo que eu coloco lá no meu blog, no Clube da Teologia, então eu separei algumas, né? Algumas tentações aí que nós estamos propensos, como por exemplo, a ser vingativos, a ser orgulhosos, a ser presunçosos. Tudo isso aí, enquanto a gente vê nessa natureza
A gente está propenso a todas essas coisas. Mas aqui a lição vai falar de uma tentação específica, que é a de julgar o nosso irmão. Tá? Então, e isso daí que a lição vai falar, de fazer, na gente fazer conceitos sobre os nossos irmãos. E alguns conceitos são, às vezes, a gente chama assim, são conhecidos como preconceitos, né? Aqueles conceitos que a gente faz sem ter conhecimento muito, a gente faz um conceito sem conhecer o nosso irmão em Cristo mais profundamente, e aí a gente faz um conceito sobre o irmão, e a gente julga o nosso irmão. Então é disso que a lição vai estar falando, tá? Ela fala de discernir, né? Discernir as coisas, né? Então a gente vai ver que a relevância do discernimento. Então a gente vai ver que isso daqui tem uma grande importância no reino de Deus. Por isso Jesus fala sobre isso. A gente vai ver a importância da gente conhecer as coisas sagradas e conhecer o perigo de a gente julgar o nosso irmão em Cristo. Vamos lá, vamos continuar então aqui no primeiro tópico. O tema do tópico é discernindo entre o certo e o errado. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Nós, enquanto povo de Deus, temos que ter esse entendimento. O que é certo, o que é errado no reino de Deus? O que são as coisas certas e as coisas erradas? Eu tenho que ter esse discernimento. A gente não pode viver o evangelho sem entender o que é importante para Deus. Sem ter o discernimento das coisas sagradas. Tá? Vamos lá, então. No primeiro tópico, no subtópico, 1.1, diz não julgueis. Então, isso aí, o primeiro subtópico. Nesse subtópico, eu faço um destaque para essa parte que diz assim, ó. Jesus dedicou um espaço considerável para condenar os líderes religiosos por sua hipocrisia, que os levava a uma aparência externa de justiça, para serem elogiados pelas pessoas. E aí, né, sobre isso daqui, eu até coloquei lá no meu blog o seguinte, né, esse tipo de comportamento todos os crentes estão sujeitos. Tá? Então, isso aqui, o que Jesus está querendo dizer? Quando ele fala não julgueis, é sobre emitir uma opinião sobre qualquer coisa. Né? Esse julgar aqui, julgar é simplesmente isso, emitir uma opinião sobre qualquer coisa. Quando Jesus fala não julgueis, ele está falando isso para o povo, ele está falando sobre um comportamento dos fariseus. Tá? Ou seja, o julgamento simplesmente significa eu emitir minha opinião sobre qualquer coisa, isso é o meu julgamento, tá? Mas quando Jesus fala não julgueis, ele não está falando do meu julgamento específico, ele está falando da forma com que uns irmãos apontam outros irmãos. Sobre isso daí que o Senhor Jesus está falando, para que eles não fossem como os fariseus, porque os fariseus faziam isso, eram hipócritas. Se a gente pegar todo o contexto, a gente vai ver que Jesus está falando de uma forma de julgamento específico, julgamento de irmão para com irmão, no modelo farisaico, né? No modelo do farisaísmo, onde uma pessoa aponta erros da outra, tendo ela mesma várias coisas erradas dentro dela. E aí é isso aí que Jesus está falando, tá? Quando ele fala não julgueis. O importante da Bíblia é que você não pode levar ela ao pé da letra. A gente sempre ensina isso na interpretação bíblica, porque isso é o que dá muitos erros e cria muitas heresias, muitos erros na interpretação. Continuando, nesse mesmo subtópico, eu quero fazer esse destaque aqui dessa parte. Ó. Diz assim, acho que é o último parágrafo, diz assim, ó, muitas pessoas usam esse versículo na tentativa de silenciar seus críticos, interpretando que Jesus queria dizer, você não tem o direito de me dizer que estou errado. Então, é como se a pessoa fala assim, alguém condena um erro de outra pessoa e aí a pessoa fala assim, você não pode me julgar, porque a Bíblia está escrito o quê? Não julguei. Tá? Ou seja, vedando alguém de emitir qualquer opinião. Tá? Só que aí não é disso que está falando. Tá? Não é disso que Jesus está falando. Tá bom? A gente tem o direito de julgar tudo. Ou seja, eu tenho que considerar todas as situações. O tempo todo nós estamos julgando tudo. Você julga tudo para saber o que é certo, o que é certo, o que é errado. A Bíblia, a própria palavra de Deus, orienta a gente a fazer julgamentos. Quer ver um texto? É João 7,24.
Olha o que diz João 7,24, diz assim, ó, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ou seja, o Senhor Jesus está ensinando a gente não julgar segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. Opa, então tem situação que eu posso e devo julgar, não é verdade? Qualquer situação, você às vezes está no meio da sua parentela, dos seus parentes, e cria-se um discurso ali, um debate, alguma situação, e aí você vai e faz um julgamento. Aí Jesus está orientando o quê? Não julguei segundo a aparência, mas julgar segundo a reta justiça. E aí você, qual é a reta justiça? A palavra de Deus, o conhecimento de Deus. E aí você vai julgar segundo o conhecimento que você tem do Senhor. Aí você vai estar cumprindo o que Jesus está falando em João 7,14. Tá? Então, é isso aqui que a gente tem que entender, o que é julgamento. Tá? Então, a gente tem o dever de julgar tudo, tá bom? Só que a gente vai falar sobre isso aqui mais um pouco, mais à frente. Continuando, então, no subtópico 1.2, o título desse subtópico é Quem julga será julgado. E aqui eu quero separar essa parte que diz, fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, a exigência de Jesus aqui é que seus discípulos não sejam inclinados a julgar e a censurar. Olha a explicação aqui do que é o julgamento que está falando em Mateus 7. A firmeza do compromisso dos discípulos com o reino de Deus e a justiça exigida deles não os autoriza a adotar uma atitude julgadora. Bom, aqui é o seguinte, Jesus ele sabia que a atitude julgadora, a postura de julgamento dos irmãos, não contribui nada para o reino de Deus. Né? Deus não contribui nada para o evangelho. A gente ficar julgando um ao outro, né? O irmão está certo, aquele está errado. Se a gente ficar apontando erros, isso aí não contribui para o evangelho. E isso aí só vai trazer mais aborrecimento. Só traz aborrecimento no meio do reino de Deus. Então, por isso, Jesus dá essa palavra. Tá? E aqui a gente vai ver, mas quero fazer um destaque também para essa parte que diz assim, ó, os que julgam assim serão julgados, não pelos homens, o que teria pouca consequência, mas por Deus, o que se adequa ao tom solene do discurso. O discípulo que toma sobre si a tarefa de julgar o que o outro faz, usurpa o lugar de Deus. Bom, aqui é o seguinte, mas a gente tem que entender que quem tem autoridade para julgar, né, isso aqui é importantíssimo e é um ponto, um auge aqui desse tópico, né? Quem tem autoridade para julgar são aqueles que são constituídos por Deus. Quem são juízes, promotores, né? Isso aí são autoridades constituídas por Deus para julgamento. E no meio eclesiástico são as autoridades eclesiásticas, que vão julgar as questões da fé. Pastores, líderes, né? Esses são as autoridades que que estão constituídas por Deus no meio eclesiástico para julgar as questões da fé. E aí, quando um irmão que não foi instituído por Deus, um membro da igreja, por exemplo, ele começa a apontar o erro de irmão A, o erro de irmão B, e ele começa a fazer essas considerações, esses julgamentos, então aí ele começa a errar nisso daqui, ele começa a usurpar o lugar de Deus, porque ele não é Deus, primeiramente, e ele não foi constituído por Deus para fazer aquele julgamento. Isso aqui é importantíssimo a gente saber. Essa é uma forma da gente discernir o que é certo e o que é errado na questão do julgamento. Então, o que eu devo fazer? Eu posso julgar tudo? Posso. Eu posso apontar os erros dos meus irmãos, se você estiver constituído por Deus para isso, como um pastor de uma igreja, por exemplo, com o seu rebanho, aí sim. Porque esse pastor de uma igreja, ele vai, por exemplo, aplicar disciplina. Se um irmão fizer alguma coisa errada ali, ele vai chamar o irmão, vai repreender, vai chamar a atenção, vai exortar. Aí ele tem essa autoridade para fazer esses julgamentos, tá? Se eu não tenho essas funções, então não posso ficar fazendo tipos de julgamento, porque eu vou prejudicar a obra de Deus e vou estar usurpando uma autoridade que não é minha. Deus não me delegou essa autoridade. Continuando então, vamos para o subtópico 1.3. Não esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo para você, para poder ajudar aí o YouTube a também divulgar o nosso canal, né?
Bom, continuando aqui, o próximo subtópico 1.3, o tema é o autocontrole no julgamento, tá? E aqui eu quero fazer o destaque para essa parte que diz assim, ó: ninguém pode evitar formar uma opinião sobre outras pessoas e práticas. Desde a infância aprendemos a importância de distinguir entre o bom e o mal, o belo e o feio, certo e errado, tá? Ser capaz de analisar criticamente o objeto. Tá bem? Então, isso aqui é uma verdade. Ninguém, não tem como não emitir uma opinião, não fazer uma consideração sobre as coisas, não considerar, não julgar. Eu julgo tudo o tempo todo. É assim que a gente faz. Você vive assim. Você julga o que é certo, o que é errado, se uma coisa é boa ou não, você julga. É um julgamento. Só que qual é a diferença? E aqui é o interessante desse tópico. Você julga para o seu uso. Né? Enquanto esse julgamento estiver na sua cabeça, você fazendo a sua consideração, isso é bom para você, porque para você discernir o que é certo e o que é errado. O problema está quando ele sai, quando você emite ele com palavras, ou até lá na rede social, né, fazendo uma postagem, por exemplo, aí esse julgamento ele pode te comprometer. Ele pode prejudicar o reino de Deus se você não vigiar com as coisas que você vai falar ou escrever, tá? Então, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Você vê um irmão na sua igreja, ele faz alguma coisa errada, alguma postura ali, uma atitude, faz alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Você faz um julgamento sobre isso, porque você vai ver a situação, analisar, considerar, e aí você vai fazer um julgamento se aquele irmão agiu certo ou errado. Você vai dizer para você mesmo: poxa, o irmão errou, deu mole, vacilou, né? O irmão ali está errado. Você vai fazer essa consideração. O problema é quando você transmite isso para alguém. Aí você pode estar prejudicando, poderá estar denegrindo. A gente vai falar sobre isso aqui, deixa eu ver, né? A gente vai falar sobre isso já já. Separei também aqui nesse subtópico essa parte que diz assim, ó: enfim, é preciso ter humildade para entender que o nosso julgamento sobre as pessoas é apenas uma opinião, a expressão da qual podemos e devemos controlar. Tá? Aqui é o seguinte, sobre essa questão de julgamento que a gente naturalmente vai fazer, né? Aqui diz eu separei sobre isso, eu escrevi o seguinte: nós não dispomos de informações confiáveis, né? A gente não dispõe das informações confiáveis para fazer um julgamento. Até quando a situação, por isso que você não deve chegar e expor o teu pensamento, porque você não tem informações confiáveis. Até quando a situação está diante dos seus olhos, ainda assim você pode fazer um julgamento errado. Não é verdade? Eu vou contar um fato, né, que aconteceu. Eu escrevi, coloquei lá no meu blog, e isso aí de fato aconteceu. Tá? E lá eu coloquei que foi um obreiro, mas na verdade foi eu mesmo que aconteceu comigo isso. Eu estava no púlpito, certa ocasião, na igreja, um culto, e aí, na hora da mensagem lá, tinha uns irmãos, numa leitura da palavra lá, tinha uns irmãos com o celular na mão. Isso já tem tempo, né? Então, não tinha muito uso, não se usava muito o celular. Eu vi alguns jovens, na verdade, com com seus celulares. Desci do púlpito e fui lá para chamar atenção, né? Poxa, tá dentro do culto com o celular, né? E aí cheguei lá nos jovens, eles estavam com o aplicativo lendo a palavra de Deus pelo celular. Eu parei ali, não soube o que falar, mas o meu pré-julgamento deles fez com que eu tomasse uma atitude de ir lá para repreender. Ainda bem que eu olhei antes o que tinha no celular deles, porque se eu chegasse imagine se eu ficasse criticando eles, usasse o microfone, por exemplo, para falar deles ali, imagine a situação que ia ficar, né? Mas foi um julgamento que eu fiz. Como o julgamento ficou comigo, eu só tentei tomar uma atitude e não tomei de fato. Quando eu vi ali, eu entendi que eles estavam lendo a Bíblia, né? Então, quando a gente não dispõe de informações suficientes para fazer julgamentos, por isso que só algumas pessoas Deus delegou para fazer os julgamentos, tá? Que no caso, no mundo secular, são juízes, promotores,
e no mundo cristão, né, no reino de Deus, são os pastores, os líderes, tá bom? Continuando então, no 2, discernindo a natureza das coisas, esse é o próximo tópico. Eu vou pular o 2.1, que fala do argueiro e a trave, que são as metáforas que Jesus usou, né? Aí a lição está explicando bem elas. Vamos para o 2.2, vencendo a hipocrisia. Aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim: a hipocrisia consiste em duas coisas. O hipócrita não reconhece o seu próprio pecado, que é maior que o pecado alheio. Depois finge justiça e interesse espiritual, ordenando que os outros endireitem suas vidas. Tá? Isso aí, aqui é o seguinte, né, irmãos? Os fariseus praticavam isso aqui na época que Jesus emitiu aqui esse ensinamento. Então Jesus, por isso ele fala essas coisas. Aqui, algumas pessoas, vou falar de um componente psicológico aqui, um fator psicológico que acontece. Alguns irmãos, eles fazem isso para desviar a atenção de que está sobre eles, né? Porque eles demonstram algum zelo espiritual. Isso aqui já vimos acontecer, você com certeza já viu acontecer. Aí demonstra um zelo espiritual, né? Apontam os erros, e muitos que fazem isso, quando eles falam contra um tipo de pecado, isso aqui é uma fraqueza que geralmente, né, muitas vezes, é uma fraqueza que ele tem naquele pecado. Quando ele aponta, bate muito em cima de um certo pecado, tá? Você já viu isso acontecer, com certeza. Bate muito, é uma fraqueza espiritual, uma fraqueza psicológica que ele tem sobre aquele pecado ali. Irmão que vai lá e fala muito de roupa das irmãs. Isso aí muitas vezes é uma falha que ele tem e algumas vezes, aí é pior, né? Algumas vezes é um pecado até oculto. A pessoa tem um pecado oculto e começa a falar muito para desviar a atenção dele. Mas na verdade é ele mesmo que fica ali, tem aquele problema, tá? Vai lá no púlpito, no microfone, bate muito contra, por exemplo, roupas curtas, né? Sobre sensualidade. Aquilo, ele mesmo tem aquele problema naquela área ali, e algumas vezes tem um pecado oculto ali guardado, e aí ele está apontando muito para os outros, mas na verdade ele mesmo está com problema. Isso aqui já vi isso acontecer muitas vezes. Bom, continuando, quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, fingir interesse espiritual era a característica mais notável dos fariseus. Para esclarecer a questão, Jesus escolhe o olho como ilustração, pois é uma parte mais sensível. É interessante isso daqui, né? Isso aqui é muito interessante, porque Jesus ele podia ter usado outras metáforas. Ele podia falar de ferida, por exemplo, né? Ele podia, mas ele usa o olho, né? Ele usa a visão. Dos 5 sentidos, que Jesus escolhe a visão para falar, para usar como referência aqui, porque exatamente a visão ele é o dos sentidos o mais sensível, o que mais percebe a falha, é a visão, tá? A visão é dos 5 sentidos, é aquele que mais capta informações, tá bom? Por isso que Jesus ele bate exatamente nesse sentido, usa como metáfora para falar, né, dessa questão da hipocrisia, tá bom? Continuando no 2.3, o título é O Perigo de Não Ter Discernimento. Meus amados, essas coisas que eu falo aqui são para ajudar na ministração da aula dominical. O importante é você entender tópico a tópico o que significa cada um ali, o que o comentarista está colocando dentro de cada tópico, para você ministrar uma boa aula, você que é professor. Você que é aluno, assim, para você entender exatamente o que a lição está falando. Isso é muito importante. Continuando, então, no subtópico 2.3, e o título desse subtópico é O Perigo de Não Ter Discernimento. E aqui fala algo muito interessante também. Eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim: Jesus aborda um problema no extremo oposto do julgamento hipócrita, a ingênua aceitação das pessoas sem discernir suas verdadeiras origens. Olha que interessante.
Isso aqui a gente vai ver que fala de um problema muito atual, acontece muito hoje. Aqui o comentarista, né, ele coloca uma crítica muito oportuna aqui, que é sobre a ingenuidade de alguns líderes, né, alguns irmãos que ele permite a entrada de lobos no meio do rebanho de Deus, no meio da membresia. São pastores que às vezes convidam pregadores e não se certificam da origem desse pregador, se ele está em comunhão com a igreja dele. Eu já vi muito isso acontecer. Cantores, tá? Tem que convidou, tem que conhecer o irmão, tem que saber se aquele irmão está em comunhão com a igreja dele. Ou tem muitos aí que não tem nem ministério, nem participam, né? Tem até cantores desigrejados por aí, né? Não estão debaixo de nenhuma autoridade. Então isso é muito importante a gente ter esse discernimento. O Senhor Jesus nos falou para discernir essas coisas aí. E aí a gente vai falar sobre isso aí agora nesse subtópico aqui também. Bom, aqui quero fazer um destaque também para essa parte que diz aqui, ó, a verdade não deve ser imposta aos rebeldes que rejeitam as coisas santas, não deve ser dada aos que buscam os defeitos dos outros. Jesus insiste sobre a necessidade de sabermos classificar as coisas, tá? Então aqui, conforme o tema da lição, né, a importância aqui do discernimento, então ele está falando aqui, fazendo uma alusão ao que Jesus falou. Ele está fazendo alusão ao que Jesus disse sobre não dar as pérolas aos porcos, de Mateus 7, verso 6. Não dê... Isso aqui que Jesus falou, o comentarista está fazendo uma alusão importante, porque ele está falando sobre a gente saber discernir quem são aqueles que rejeitam o evangelho, porque são esses, no próximo tópico vai falar isso, que são esses aqui que eles chamam de porcos e de cães, né? São esses aqui que está falando. E a importância, quando Jesus fala isso, sobre não dar as vossas pérolas, não lançar as vossas pérolas aos porcos, ele está falando da importância de se ter o cuidado das coisas santas, porque a gente vai ver também que são essas pérolas aqui que Jesus está mencionando, né, na metáfora. A gente tem que ter o cuidado com as coisas santas para não banalizar o evangelho. Então não é para qualquer pessoa que você tem que de compartilhar as coisas sagradas. É isso que Jesus está falando aqui, em Mateus 7, 6. E a gente vai tratar disso agora melhor no próximo tópico, que é discernindo o digno e o indigno. Tá bom? Então, no 3.1 ele fala os cães, né? Aqui ele diz o seguinte, ó, os cães do Oriente, o destaque que eu faço, né, nesse subtópico, os cães do Oriente são mais selvagens e vivem mais em matilhas do que os nossos cães domesticados. Alimentam-se de carniça e lixo e são mais sanguinários do que os do Ocidente. Era a esses que Jesus tinha em mente quando usou a referência aos que de forma selvagem odeiam a verdade. Bom, irmãos, aqui é o seguinte, quando Jesus usou o termo cães, para se referir aos que não são participantes da fé, aos não crentes, aos não cristãos, quando Jesus usa o termo cães, ele está se fazendo uma distinção entre aqueles que não eram participantes da fé. Ele não está falando de todo mundo, tá? Não é todo mundo que não é crente que são os cães que Jesus está mencionando aqui. Ele está falando de um público específico. Quem são quem é esse público específico? São aqueles que rejeitam a palavra, são aqueles que debocham da palavra, são aqueles que escarnecem dela. Tá? Esse é o público específico que Jesus está falando. Porque a gente vai ver, até hoje existe, a gente vai ver já lá em Atos 2:47, a gente vai ver pessoas que não eram cristãs, mas simpatizavam com o evangelho. Lá em Atos 2:47 fala de um povo que fala que a igreja caiu na graça do povo. Ou seja, o povo via com bons olhos ali em Jerusalém a igreja que estava começando ali.
Tá? Então, a gente vai ver que há diferença entre não crentes e os ímpios, né? Aquele que pratica a impiedade. Alguns debocham das coisas de Deus, rejeitam abertamente, fazem oposição militante contra o reino de Deus. Tá? É desses que Jesus está falando. E aqui no 3.2, continuando dentro da mesma visão da metáfora, vai falar agora dos os porcos, que é utilizado aí na analogia de Jesus. Bom, aqui eu quero fazer um destaque para essa parte assim, que diz: essa analogia foi usada por Cristo para mostrar como as pessoas reagem quando estão vivendo em rebelião aberta contra Deus. Tá? Pessoas rebeldes que teimosamente rejeitam suas verdades e fecham suas mentes e corações. Aqui a gente vai ver que Jesus está falando, é a mesma analogia dos cães, né? Aqueles que abertamente rejeitam as coisas de Deus. Aqui eu até coloco aqui um algo a mais, né? Porque muitos desses estão na internet, com seus canais no YouTube, são os influencers digitais, né? Eles fazem oposição aberta contra o reino de Deus. Eles pisam o evangelho, como aqui na metáfora, aqui na analogia dos porcos, que fala de pérolas, não lançar pérolas aos porcos, que eles pisoteiam tudo, eles não respeitam nada, não entendem o significado daquilo ali. E assim são muitos desses influencers digitais. Você vai ver alguns deles debocham do evangelho, escarnecem das coisas de Deus, tá? E é triste, irmão, é triste quando a gente vê um cristão, um crente, que dá ibope para esse tipo de pessoa. Dá ibope para esse tipo de pessoa. São seguidores deles nas redes sociais. Pessoas que debocham das coisas sagradas. A gente tem que tomar o devido cuidado. A gente vê um vídeo como esse que eu estou gravando aqui, que ensina a palavra de Deus, vai ter bem menos visualizações do que muitos desses canais de YouTubers que tem por aí, debochando das coisas sagradas. Então a gente tem que tomar o devido cuidado para a gente valorizar o que é certo no reino de Deus. Saber discernir, não é verdade? Continuando então, no 3.3, o título é As Pérolas. E aqui convém entender o seguinte, né? As pérolas são as verdades sagradas. É isso, é simples assim, na verdade, né? Ele fala aqui do comportamento dos porcos dentro desse subtópico aqui, mas é importante entender o que o comentarista está querendo dizer. O que são as pérolas, né? As pérolas, elas são aquelas coisas santas que a gente tem. A palavra de Deus, os nossos rituais sagrados, nossas ordenanças que Jesus nos deixou, por exemplo, a Santa Ceia, por exemplo, o batismo. Todas essas coisas que são coisas sagradas para nós, muitos dos ímpios agem como porcos, como cães dentro da analogia. Eles não entendem, eles rejeitam, eles debocham dela. Então é para a gente tomar cuidado de não compartilhar com eles essas coisas, tá bom? Mas espera aí, eu não posso evangelizar? Você deve evangelizar. Mas quando você, ao evangelizar, você encontra uma pessoa que debocha, que escarnece do reino de Deus, essa pessoa você não precisa você evangelizar. Você já fala do amor de Cristo e basta. E basta. Onde que você deve investir? Naquele que dá atenção para a palavra. Você está na rua entregando folheto, ou então você está falando do amor de Cristo para alguém no seu local de trabalho, a pessoa demonstrou uma atenção, demonstrou um interesse, tá? Geralmente os que precisam, né? Porque muitos desses que rejeitam a palavra de Deus, eles julgam que não precisam. E aí a pessoa demonstrou um interesse, investe nisso aí, vai a fundo, sem ser chato, sem ser inconveniente, mas você começa ali a investir diariamente, você vai falando ali, dando uma mensagem da palavra, mostrando o seu apoio que você está com essa pessoa, porque muitos deles estão passando por problemas, tá bom? Aí nesses você deve investir, porque ali é que está onde Jesus está já tocando naquela vida. Aí você encontra no seu local de trabalho uma pessoa que vai debochar da fé, vai debochar de você, vai debochar das coisas sagradas. Aí essa pessoa não compartilha as coisas sagradas. São porcos que pisoteiam
as pérolas do Evangelho, as coisas santas. Amém, meus amados irmãos? Então, este aqui é o discernimento, a importância do discernimento no reino de Deus, né? Os servos de Cristo têm que aprender a não julgar o próximo, né? O seu irmão em Cristo, sem ter você que não tem autoridade para isso, né? E a discernir as coisas santas. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Esse aqui foi mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu peço que você não deixe aí de não deixe de dar o seu like nessa lição. Faça um comentário, deixe alguma coisa aí pra gente aí. Eu vou com certeza responder, com certeza vou estar aí compartilhando contigo aí desses pensamentos abençoados, tá? Deus abençoe a sua aula em nome de Jesus.